Olha a mensagem! E aí galera, tudo bem? A gente vai hoje chegar no terceiro dia do tema Messinho. Até aqui nós falamos sobre ditados populares muito comuns às pessoas e que norteiam seus comportamentos de uma maneira destrutiva e outras vezes de uma maneira positiva. Hoje nós vamos conversar sobre um ditado que é bem conhecido e que ele é usado diversas vezes como justificativa para fundamentar um comportamento. Que é qual ditado? O pior cego é aquele que não quer enxergar. De fato, a Bíblia endossa e confirma essa frase como sendo verdadeira. Porque a Bíblia diz que existiam pessoas que viam Jesus, mas não queriam enxergá-lo. Existiam pessoas que escutavam Jesus, mas não queriam ouvi-lo. Porque uma coisa é ver com os olhos e outra coisa é aceitar que aquilo que você viu faça parte de você. E de fato, o pior cego realmente é aquele que não quer enxergar. Eu quero ler um texto da Bíblia para nós começarmos a falar sobre isso, que está lá em João, no capítulo 9, versículo 41. Quando Jesus diz o seguinte: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo é: cara, se vocês não pudessem enxergar, realmente eu não culparia vocês, porque eu não culparia baseado na ignorância de vocês. Mas o problema não é que vocês são ignorantes, o problema é que vocês são arrogantes. O problema não é que vocês não enxergam, o problema é que vocês não querem ver. Essa palavra tão dura de Jesus, de alguma forma, precisa mexer conosco e colocar-nos no nosso lugar quando diz respeito ao fato de que nós precisamos nos humilhar para se atentar à verdade. É bem verdade que muita gente odeia a verdade, porque a verdade, por mais que ela liberte, ela ainda assim confronta. E muitas vezes faz com que nós tenhamos que nos romper, faz com que nós tenhamos que tomar algumas atitudes drásticas que nós outrora não queríamos tomar. A verdade, ela nos tira da zona de conforto. Uma vez que você sabe que é verdade que você é um péssimo marido, você precisa mudar. Uma vez que você sabe que você é um péssimo discípulo, você é confrontado a mudar. Uma vez que você sabe que você torce para um time horrível, você precisa torcer para o Corinthians. Então, quando nós somos confrontados acerca da verdade, nos é posta a necessidade de mudança. E é exatamente por esse motivo que tanta gente rejeita a verdade, mesmo sendo ela o remédio para a transformação real e definitiva. A Bíblia diz que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Portanto, a liberdade, ela é proveniente, ela é produto da verdade. Podemos só ser livres por meio da verdade. Mas é por meio da verdade que nós somos confrontados. Então nós ficamos nessa coisa de, será que eu aceito a verdade e aceito que ela me confronte para que eu possa mudar? Ou será que eu rejeito ela, sucumbo a ela, obscureço ela para que eu não precise mudar? Nesse dia eu quero te convidar a abrir teu coração para a mudança que a verdade pode produzir e gerar em você. É verdade que a verdade te confronta, mas ainda assim, é só a partir da verdade que você vai ser um homem e uma mulher livre. Por isso eu quero te convidar, aí onde você está, abaixar a tua cabeça, fechar seus olhos agora, para que nós possamos orar juntos. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome. Queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz, para que ouvindo a Tua voz, possamos ser transformados por meio dela. Fala conosco, Pai. Quebranta nosso coração, quebra, ó Pai, toda a nossa arrogância, orgulho e presunção, para que possamos humildemente sermos confrontados pela verdade e a verdade que nos liberta possa nos libertar de fato, para que sejamos livres. Pai, dá-nos, Senhor, o dom de discernimento, dá-nos o dom da revelação da Tua palavra, para que possamos ser edificados por meio dela e transformados por meio dela. Fala conosco, Pai. Nós pedimos isso a Ti no nome de Jesus. Fala conosco. No nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus então está dizendo que Ele não culparia as pessoas que não podem enxergar, mas Ele culparia aquelas pessoas que dizem enxergar, mas não querem ver.
O que Jesus está falando é que ele coloca em confronto, que ele coloca em estado de mudança, ele coloca em estado de confrontação aquele que se coloca na posição de quem sabe. Uma vez que alguém se posiciona e se porta como alguém quem sabe, Jesus cobrará a partir da arrogância e da presunção dessa pessoa. Por isso, nesse versículo que nós lemos, lá de João capítulo 9, versículo 41, Jesus está falando acerca de dois grupos de pessoas. Ele está falando sobre o arrogante e ele está falando sobre o ignorante. O arrogante é aquele que vê, mas não quer enxergar. O arrogante é aquele que está percebendo, mas não quer conceber aquilo como verdade. Para isso eu quero dizer uma frase para você, para que você possa refletir acerca dela. E a frase é a seguinte, presta atenção. Não permita que o que você sabe te impeça de conhecer o que você não sabe. Muitas vezes nós nos montamos em orgulho a respeito daquilo que nós sabemos, e por nos montar em orgulho e em arrogância em cima daquilo que nós sabemos, nós somos impedidos de conhecer aquilo que nós não sabemos. E esse é o problema. O problema é que muitas vezes o teu conhecimento tão limitado, pequeno, acaba sendo a armadilha para que você conheça mais. Nós vivemos em dias onde as pessoas fundamentam as suas ideias a partir de conceitos superficiais acerca daquilo que sabem, daquilo que conhecem, e por fundamentar suas ideias superficiais acerca daquilo que sabem, daquilo que conhecem, acaba que são impedidas de conhecerem mais. Porque de alguma forma essa pessoa viu um vídeo no YouTube, ou porque essa pessoa leu um livro de filosofia, ou porque essa pessoa frequentou uma aula de sociologia, onde a professora desenhou acerca de algumas verdades, essa pessoa ignora a verdade, dizendo, olha, eu sei toda a verdade. E o que eu quero dizer para você com todas as letras é que você não pode permitir que aquilo que você sabe te impeça de conhecer aquilo que você não sabe. Não seja arrogante ao ponto de achar que você sabe de todas as coisas. Anteriormente, quando nós vivíamos na era das trevas, veio o iluminismo e trouxe luz. Quando o iluminismo trouxe luz à vida humana, a conclusão que alguns estudiosos chegaram é: só sei que nada sei. Essa frase ela foi fundamental para colocar o ser humano no lugar dele. Só sei que nada sei. E de alguma forma, essa frase, ela nos impulsionava ao saber. Mas nós vivemos dias onde as pessoas dizem exatamente o contrário. Só sei que eu sei de tudo. E a grande verdade é que nós não sabemos de tudo e nós precisamos aprender mais acerca de Deus, acerca da vida. Eu lembro uma vez que eu estava participando de um debate, lá em Curitiba. Eu fui convidado para participar daquele debate e tinha alguns líderes religiosos e alguns líderes de outras crenças. Tinha, enfim, um budista, tinha um muçulmano, tinha um pastor pentecostal, tinha um ateu, tinha algumas psicólogas, enfim, de origem freudiana, tinha algumas pessoas lá. E eu lembro que aquele debate fluiu de uma maneira muito interessante, peculiar, legal, mas uma coisa me chamou a atenção. Quando o ateu tomou a palavra, ele disse exatamente com essas palavras: mesmo se eu fosse conhecido da existência de Deus, eu ainda assim não creria nele. Em outras palavras, o que aquele ateu estava dizendo era que mesmo se ele enxergasse, ele escolheria não ver aquilo que ele estava enxergando. E eu fiquei pensando, o que leva uma pessoa a negar aquilo que ela pode ver? E aquilo que leva uma pessoa a negar aquilo que ela pode ver é exatamente a necessidade de mudança a partir do momento que você enxerga, a partir daquilo que você vê. A partir do momento que você é livre, liberto da ignorância, você se tornou responsável daquilo que você passou a conhecer. Se você descobriu a cura do câncer, você é responsável por libertar e por curar pessoas do câncer. Se você conheceu a verdade acerca de Jesus, você é responsável por mudar a tua atitude e pregar o evangelho para as pessoas que não conhecem Jesus. Então, antes de assumir essa obrigação, antes de assumir essa responsabilidade, no entendimento de algumas pessoas é muito mais fácil rejeitá-la.
Porque uma vez rejeitando ela, você não se coloca na posição de ter que mudar. E é exatamente aquilo que aquele ateu estava confirmando. O que ele estava dizendo é, mesmo que eu veja Deus, eu ainda assim não creria nele. Não siga o caminho da arrogância desse cara. Não siga o caminho da arrogância dos fariseus. Eu quero ler um texto com vocês que fala acerca da arrogância dos fariseus, que é muito chocante. Esse texto está lá em João, no capítulo 8, no versículo 48. Jesus estava participando de um debate bem severo com os fariseus. E nessa altura do campeonato, os judeus fariseus, eles confrontam Jesus dizendo o seguinte, João 8, 48. Os judeus lhes responderam, não estamos certos. Não estamos certos. Esses judeus parecem com muita gente dos nossos dias, que não conhecem a verdade, não querem ver a verdade e ainda assim se posicionam como donos da verdade. Aqueles judeus diziam, não estamos certos, como se eles tivessem confirmação, como eles tivessem argumentação, como se eles tivessem preparado um CSI Miami para descobrir quem era Jesus. Eles diziam, ei, não estamos certos que esse Jesus aí, ele é um samaritano e um endemoniado. É muito interessante isso, cara, porque, sem sombra de dúvida, aqueles judeus sabiam que Jesus não era samaritano. Aqueles judeus sabiam que Jesus era da raiz de Davi. Eles sabiam disso. Jesus, um capítulo antes, tinha confirmado a eles que ele era judeu, e não somente isso. João capítulo 8, muita água já tinha rolado, Jesus já tinha se tornado famoso e conhecido, muita gente sabia quem ele era, e todos sabiam que ele era judeu. Que ele havia crescido no vilarejo de Nazaré, que ele havia nascido em Belém, essa história já havia corrido, e aqueles judeus sabiam que Jesus era judeu. Mas, para de alguma forma tentar abandonar a verdade, eles preferiram chamar Jesus de samaritano. Uma vez que chamando Jesus de samaritano, eles já cortavam todas as profecias que falavam que o Messias viria da raiz de Davi, portanto o Messias seria judeu. Então, para tentar de alguma forma desbaratinar a verdade, o que eles fizeram foi, Jesus é samaritano. Porque se nós crermos que ele é samaritano, nós não precisamos correr o risco de que ele seja o Messias. Para não correr o risco de Jesus ser o Messias, eles preferiram sucumbir à verdade, chamando Jesus de samaritano. Mas se não bastassem isso, eles ainda disseram, esse Jesus está endemoniado. Esse Jesus está possuído por demônios. O que é interessante, cara, é que nessa altura do campeonato, Jesus já tinha multiplicado pães e peixes, Jesus já havia curado o paralítico, Jesus já havia multiplicado pães e peixes outra vez, Jesus já havia transformado a água em vinho no casamento de Caná da Galileia, Jesus já havia feito diversos milagres e todo mundo sabia acerca da bondade, da santidade e da justiça que Jesus carregava. E a pergunta que eu te faço é, demônios podem ser santos? Demônios podem fazer aquilo que é justo? Demônios podem combater Satanás e enfrentá-lo num deserto, vencendo dele num deserto? Certamente que não. Mas, cara, aquelas pessoas estavam tentando sucumbir à verdade, então o que elas preferiram fazer é, de alguma forma, desvalidar Jesus. Porque desvalidando o mensageiro, se desvalida a mensagem. É interessante porque esse é um princípio que aqueles que são anti-Deus, aqueles que são anti-igreja, anticristo nos nossos dias, é exatamente esse princípio que eles tentam incorrer. Qual o princípio? Vamos desenhar da religião, vamos falar mal dos pastores, vamos sucumbir à igreja, vamos falar que a igreja rouba, vamos falar que a igreja faz lavagem cerebral, vamos falar que as pessoas são manipuladas na igreja, para que uma vez nós, desvalidando o mensageiro, a mensagem que eles carregam também possa ser desvalidada. E é exatamente nesse pecado de arrogância que a nossa geração se encontra.
da mesma arrogância que aqueles fariseus estavam tomados, muita gente, talvez você que está me ouvindo hoje, incorre no mesmo erro. Para de alguma forma não ter que ter a necessidade, a responsabilidade e a obrigação de mudar a partir da verdade, você prefere então sucumbir à verdade, esconder a verdade, desvalidando e desmerecendo aquilo que você enxerga. Por exemplo, eu sou pastor da Onda Dura. E a Onda Dura já passou diversas vezes por uma série de ofensas, calúnias e por tentativas de polemizações. Para de alguma forma tentar desvalidar a mensagem que nós carregamos, as pessoas já tentaram usar de diversos artifícios. Deixa eu falar alguns para vocês. Por exemplo, uma vez me falaram que estava correndo um papo na cidade de Joinville, que antes de nós fazermos os cultos, eu junto com os pastores nos reuníamos em uma sala para fazer um sacrifício de animais. Que insano, velho. Que ridículo, que absurdo. Ou, por exemplo, já caluniaram acerca de nós, falando que nós fazemos lavagem cerebral. Teve uma ocasião que nós fizemos um evento no Beto Carreiro World, na cidade de Penha. Nós fizemos um evento, e depois daquele evento, enfim, muita gente foi impactada e transformada. E aí então, algumas pessoas começaram a nos caluniar, dizendo que naquele evento nós tínhamos dado chá de fita para as pessoas ficarem muito loucas e poderem ser convencidas acerca da verdade. Cara, que absurdo! Algumas pessoas já disseram que o pastor da Onda Dura, no caso eu, em algumas ocasiões fuma maconha. Meu irmão, que ridículo, que absurdo! Mas por que as pessoas tentam fazer isso? As pessoas tentam fazer isso para não ter que se confrontar com a verdade, e uma vez sendo confrontados com a verdade, tenham que mudar suas atitudes. Então, por exemplo, é mais fácil falar que a igreja que recebe os homossexuais, que a igreja que abraça, que ama as pessoas, é homofóbica, porque uma vez a pessoa, enfim, entrando em um ambiente onde ela é amada, onde ela é cuidada e onde ela é confrontada acerca da verdade e ela será transformada, é muito mais fácil falar que a igreja é homofóbica para que não haja necessidade de mudança do que aceitar que de fato a igreja, e é óbvio que isso eu não posso falar por todos, mas eu posso falar por nós, não é homofóbica. Então as pessoas elas vão lançando calúnias em cima de calúnias para tentar de alguma forma desvalidar a verdade. Para de alguma forma tentar desvalidar a mensagem que nós carregamos. Mas Jesus, ele é expert em combater calúnias. E a maneira como ele combate aquelas calúnias, sabe de que forma é? Ele combate aquelas calúnias dizendo o seguinte: ei, meus irmãos, olhem para os frutos, olhem para aquilo que eu faço. Se eu buscasse glória para mim, eu poderia ser culpado. Mas eu não busco glória para mim, eu busco glória para Deus. Então olhe para aquilo que eu faço, e uma vez olhando para aquilo que eu faço, você não pode desmentir os fatos. Você pode combater teorias, você pode contra-argumentar contra teorias, mas você não pode contrapor os fatos. Olhe para os teus amigos que estão sendo transformados por meio de Jesus. Você não pode contrapor o fato de que alguém que era usuário de crack hoje é uma pessoa casada, reestruturada familiarmente, socialmente. Você não pode olhar para esse fato e dizer que essa pessoa simplesmente está enganada e que aquilo que ela vive é uma mentira. Porque na verdade aquilo que você vive é uma mentira. A partir dos fatos, aquela pessoa comprova que aquilo que ela vive é verdade e que a verdade a libertou. Jesus, ele prossegue combatendo a arrogância daqueles caras, seguindo adiante. Jesus ele estava no templo, e lá no templo então ele foi perseguido, ele foi ultrajado por aqueles judeus que queriam de alguma forma desdenhar daquilo que ele falava. A palavra diz que aqueles caras pegaram pedras para apedrejar Jesus, e nessa Jesus dá no pé, ele sai de fininho, e no meio do caminho, quem ele encontra? Ele encontra um cego de nascença. Eu amo a forma como Jesus arquiteta as situações. Jesus não encontrou por acaso um cego de nascença. Jesus queria ensinar uma lição para aqueles judeus acerca daquele cego de nascença. Quando Jesus encontrou
aquele cego de nascença, os seus discípulos interrogaram Jesus perguntando: Jesus, quem foi que pecou? Esse homem ou os pais dele para que ele nascesse cego? Jesus olha para eles e diz: ei, meus irmãos, não foi ele nem seus pais, mas só que ele nasceu cego para que se manifestasse a glória de Deus. Jesus então dá uma catarrada, puxa o catarro lá de dentro, cospe no chão, ele pega aquele catarro, aquele barro, mistura, passa nos olhos daquele homem. Eu tenho uma teoria que aquele homem só permitiu que Jesus passasse saliva com barro nos olhos dele porque ele era cego. Porque ele decidiu confiar em Jesus. Os judeus não permitiriam Jesus fazer aquilo, e exatamente por não permitir Jesus fazer aquilo, eles não poderiam enxergar. Mas aquele homem permitiu. Então Jesus foi lá, passou aquele barro com saliva no rosto daquele homem e pediu: ei, vai até o tanque de Siloé, lave-se lá. Aquele homem foi até o tanque de Siloé e voltou enxergando. Aquele homem foi até o tanque de Siloé, lavou seu rosto e passou a ver. Presta atenção. O cego que não via, agora viu. Os judeus que enxergavam, não viam. Porque na verdade o que Jesus estava querendo nos mostrar ali, que a questão de enxergar e ver, muito antes de uma possibilidade física, é uma possibilidade do coração. Se o nosso coração não estiver inclinado humildemente para ouvir a Jesus, se o nosso coração não estiver inclinado humildemente e humilhadamente para ouvir a Jesus, nós não o ouviremos. Se o nosso coração não estiver inclinado para ver Jesus, nós não o veremos. Até porque a palavra diz de maneira muito clara que Deus rejeita o orgulhoso, mas concede graça ao humilde de coração. Eu quero ler um texto com vocês. Se você está com a Bíblia aí, você pode abrir. Está lá em Mateus, no capítulo 12, no capítulo 13, perdão, no versículo 12. Mateus, capítulo 13, versículo 12 em diante. Preste atenção nesse texto. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem. Ouvindo, eles não ouvem e nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que sejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que sejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se. E eu os curaria. Jesus ele está dizendo: ei, esse povo e essa geração, por conta da dureza do seu coração, eles não podem ver com os olhos nem ouvir com os ouvidos, porque se eles ouvissem com os ouvidos e enxergassem com os olhos, eles seriam transformados e curados. Eles teriam uma vida abençoada, bem-aventurada, uma vida plena. Eles não precisariam ficar se escondendo atrás de suas filosofias, atrás de suas ideologias. Eles não precisariam tentar ficar achando argumentos para justificar o pecado deles. Pelo contrário, eu os libertaria dos seus traumas, eu os libertaria daquilo que os aprisiona, eu daria a eles vida e vida abundante. Mas o problema é que esse povo fechou o seu coração para mim. Esse povo escolheu a ignorância. Esse povo escolheu não enxergar aquilo que eles estão vendo. Esse povo decidiu desvalidar o mensageiro, para que a mensagem também fosse desvalidada, para que eles não tivessem a responsabilidade e a obrigação de mudança. Preste atenção nessa frase. Ignorar a própria ignorância é a doença do ignorante.
ignorar a própria ignorância é a doença do ignorante. Sabe, enquanto nós não reconhecemos que nós precisamos ainda conhecer mais, saber mais, nós vivemos a doença do ignorante, que é ignorar a sua ignorância. Antigamente, antes de conhecer a Jesus, eu me encontrava nesse estado. Sabe, cara, eu ia até as igrejas, eu lia a Bíblia não como quem quer ler a Bíblia e entender a Bíblia. Eu ia até as igrejas não como quem quer ser convencido pela verdade, mas eu ia até as igrejas para tentar de alguma forma justificar os meus pecados e de alguma maneira olhar para as pessoas e dizer, olha só, aquele cara que está no louvor, ele é pecador. Olha, aquele cara que está ali na porta, ele trai a sua esposa. E tentava de alguma forma desvalidar os mensageiros para que aquela mensagem, que é a verdade, não pudesse penetrar no meu coração e me transformar. E foi somente no dia em que eu decidi quebrar o meu orgulho, quebrar minha arrogância, é que a partir dali eu pude ser transformado. Por esse motivo, abandone a tua ignorância. Pare de ignorar a tua ignorância. Porque aquele que ignora a sua ignorância é mais ignorante do que aquele que não sabe. É muito interessante, Jesus ele encontra Nicodemos lá no João capítulo 3, ele encontra um cara super inteligente, um cara sagaz chamado Nicodemos, que era mestre em Israel. E ele chega para Nicodemos e fala uma das coisas mais fantásticas da Bíblia, quando ele olha para Nicodemos e diz, Nicodemos, para ver o reino do céu é necessário que você nasça de novo. E Nicodemos, quando ouve isso, sabe que ele fala para Jesus? Jesus, como posso voltar novamente para o ventre da minha mãe? Eu não sei se você entendeu o que Nicodemos está falando, mas ele está sugerindo que Jesus estava falando que ele, com 2 metros de altura, deveria entrar novamente no órgão genital da sua mãe, entrar lá no ventre da sua mãe para que a sua mãe pudesse parir de novo. E ele olha para Jesus e fala, Jesus, isso é impossível. Jesus olha para Nicodemos e fala, Nicodemos, para de ser burro, cara. Você está de sacanagem comigo. Você só pode estar de zoeira. Nicodemos, você é um estudioso, cara. Você é um cara inteligentíssimo, Nicodemos. Você fez faculdade, você tem PhD, você tem doutorado, você é o cara, Nicodemos. Você não consegue entender essas coisas tão simples. Imagine se eu falasse para você de coisas complexas. Deixa eu falar uma coisa para você, Nicodemos. Pedro, o pescador lá da Galileia, um pescador parrudo, que não teve a instrução, que não teve a educação que você teve, que não foi ensinado na filosofia, na lei, um cara não instruído. Pedro entendeu acerca do novo nascimento, e você, Nicodemos, não entende? Quando Jesus fala isso para Nicodemos, o que Jesus, na verdade, está confrontando é a arrogância de Nicodemos, de alguém que via, mas não queria ver. Aliás, Nicodemos sugere encontrar Jesus, sabe aonde? Ele sugere encontrar Jesus na calada da noite, para que ninguém visse que ele estava com Jesus. Porque Nicodemos estava vendo o que Jesus estava fazendo, e vendo o que Jesus estava fazendo, ele percebeu que de fato Jesus era enviado da parte de Deus. Mas para que as pessoas não confrontassem ele, ele preferiu sucumbir à verdade, obscurecer a verdade, para não ter que ter a responsabilidade e a obrigação de viver a partir daquilo que ele havia conhecido. Não cometa o erro de Nicodemos, não cometa o erro desses judeus. Pelo contrário, seja como aquele homem cego de nascença, que nasceu sem saber e sem conhecer. Mas uma vez que Jesus o encontrou e possibilitou que ele visse, aquele homem foi obediente. Aquele homem simplesmente olhou para Jesus e falou, Jesus, pode cuspir em mim, não tem problema nenhum, eu só quero ver. Tudo que eu quero é saber onde eu estou, tudo que eu quero é conhecer a verdade, eu quero ser liberto dessa caverna. E aquele homem é liberto da caverna em que ele estava e passa a conhecer a realidade. João capítulo 9, versículo 24. Jesus, então, cura aquele cego de nascença. O cego de nascença, então, vai de encontro com os judeus que haviam confrontado Jesus e sucumbido à verdade que havia em Jesus. E quando o cego de nascença vai de encontro àqueles judeus confrontam o cego de nascença perguntando a ele, ei, aquele homem que te curou não é um pecador? Sabe o que aquele cego diz? Meu irmão, deixa eu falar algo para você.
Se ele é pecador ou não, eu não sei. Mas uma coisa é, eu era cego e agora eu vejo. Eu não sei se você percebe que aquele homem que era cego está dizendo. O que ele está dizendo é o seguinte: galera, contra fatos não há argumentos. Eu não podia ver e agora eu vejo. Jesus é um cara especial. Mas aqueles fariseus, mesmo tendo a comprovação que Jesus havia dado vista àquele cego, ainda assim prefere sucumbir à verdade, para não ter que ter a necessidade de mudança a partir da verdade. E aí então, nós chegamos no momento ápice dessa história toda, quando Jesus encontra novamente o cego de nascença, que está lá em João capítulo 9, versículo 35. Jesus ouviu que haviam expulsado o homem, o cara que era cego de nascença. E ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? Disse Jesus: você já o tem visto? É aquele que está falando com você. Então o homem lhe disse: sim, Senhor, eu creio em você. Ele se prostrou e adorou Jesus. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que não veem se tornem cegos. Jesus encerra então essa história dizendo o seguinte: aquele que é arrogante e presunçoso, esse cara não vai ver absolutamente nada. Agora, o ignorante que nada sabe, mas é humilde de coração, esse vai passar a conhecer a verdade e pela verdade ele será liberto. Foi o que aconteceu com aquele homem. Foi o que aconteceu com aquele cego de nascença. Aquele cego de nascença, ele queria ver, enquanto os fariseus que viam não queriam enxergar. Por isso, eu quero encerrar esse tempo dizendo para você algo bem simples. Pare de ignorar aquilo que você pode ver. Pare de ignorar aquilo que você enxerga. Pare de ignorar a verdade a teu respeito. Abandone o seu auto-engano. Abandone o seu engano. Abandone as fábulas. Abandone aquilo que tem alimentado a sua mente de mentiras. Abandone o engano e se apegue à verdade. Se você quer ser um homem livre, uma mulher livre, você precisa ver com os olhos. E vendo com os olhos, você precisa abrir teu coração para enxergar aquilo que teus olhos estão vendo. E a verdade acerca de Deus é inegável. Jesus, de fato, é o Filho de Deus. E os frutos demonstram quem Ele é. Por isso, diferente dos fariseus, diferente de Nicodemos, hoje, tome a decisão de parar de sucumbir à verdade, ao teu respeito, a respeito das coisas à tua volta, e se apegue à verdade, para que a verdade possa te transformar de dentro para fora. Sabe por quê? Porque o pior cego não é aquele que não enxerga, mas é aquele que não quer enxergar.